Eu sou Haroldo da Âncora e bem-vindo ao Fala aí Mestre, o podcast do Âncora Group. E olha, hoje aqui eu estou muito emocionado porque eu estou com uma pessoa que é um ídolo para mim. Conhece muito do negócio que ela faz e muito mais. Uma espirituosidade gigantesca. Sempre tem resposta e conhecimento para tudo. Que é a Lô Maringoni, né? Da Companhia de Projetos. Querida, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Tá? Eu é que agradeço, vai ser um prazer bater papo de novo. Que ótimo. A gente já teve uma oportunidade de fazer estar num evento e também ela foi visitar a gente na Âncora e olha, foi uma conversa fantástica. Então, Bora lá. eu quero saber um pouco como começou tudo isso. Se você quiser falar um pouco de você, eu sei que você tem filhos, não é isso? Tenho 3. Não, Três? o que eu consegui trazer mais perto da engenharia é um arquiteto. Sim. Olha só. Os outros 2 fugiram, ainda que sejam sempre chamados para resolver problemas ligados à engenharia. Porque eles Porque desde o berço os caras estão ouvindo falar dessas coisas. Você pode falar o que eles fazem, então? Não, por exemplo, eu posso te contar uma historinha. Você gosta de historinha, né? Adoro, adoro. Então, por exemplo, a mais velha se chama Laura. E a Laura, quando tinha 2 aninhos, eu trabalhava em casa, fazia desenho de estruturas, na época muito concreto. E concreto, quando a gente desenhava há 40 anos atrás, era no vegetal. Sim. E a gente pintava a seção da viga de verdinho, aquele verdinho do lápis da Toy Sondora ali atrás, para mostrar que aquilo era a seção da viga, as armaduras, etc e tal. E a Laurinha, direto, olhando aquilo tudo. Aí ela entrou na escolinha, com 2 anos e meio. Entrou na escolinha e aí a professora pega um triângulo amarelinho para criançada. O que é isso? Um triângulo. Pega uma circunferência vermelhinha. O que é isso? Um círculo. Aí pega um retângulo verde. O que é isso, a Laura? Uma viga. Pois é, hoje ela fez história, trabalha com produção de exposição de arte, mas tá no DNA, cara. Ah, mas você também é bem artista. Tá no DNA. Tá? E você é engenheira e por influência da sua família mesmo, não? Você é de onde? Você é de São Paulo mesmo? Não, eu sou de Bauru. Bauru. Sou de Bauru. Na verdade, a gente até conversava agora há pouco, né? Eu também fiz científico, Sim. medicina. Fortran? Não, medicina. Científico, medicina. Medicina. Porque eu já fui lá no Fortran. Não, Fortran foi depois. Porque na época eu lia Jung, O Homem e Seus Símbolos, achei aquilo fantástico. Vou fazer psicologia. Dali a pouco, mas eu gosto tanto de matemática. Entrei na matemática, Sim. me formei em matemática, estava fazendo mestrado em matemática com bolsa do INPES e etc. tal. E meu pai, que era engenheiro, um dia chega para mim e fala: pô, eu estou precisando da sua ajuda. Eu preciso entregar uma obra aqui e tal. Eu falei: pai, eu não entendo nada disso. Ele: como não? Você não entende de derivada, de integral? Entendo. Então pega esse livrinho aqui. Me deu um livro de resistência dos materiais. Sim. Eu li aquilo, achei bem legal. Aí ele: não, porque você faz assim, você corta a armadura da viga assado, Era matemática aplicada, né? E aí um dia ele me levou: vamos dar uma volta? Eu falei: vamos. Cheguei lá e ele falou: tá vendo aquela viga ali? Eu falei: essa é aquela que eu calculei assim, assado frito? É. Aquele pilar é que foi eu que fiz? Foi. Aquela laje fui eu que fiz? Foi. Larguei o mestrado, falei: a matemática aplicada é mais legal. Sim. Olha só. Aí entrei na engenharia com um pé no 3º ano, um pé no 2º. Fiz mais 2 anos. Laurinha me acompanhava, assistia às aulas no Bebê Conforto. Você já tinha ela, né? Já. O meu diplominha é o 2º, que é arquiteto. Sim. Eu chamo de diplominha porque ele nasceu entre o trabalho de graduação e a entrega do CREA. Tá. Então é o diplominha. Tá. Olha só. E o 3º foi aquele que me fez perder o primeiro emprego. Um professor tinha me chamado para trabalhar no INPE, fazer pesquisa de estrutura sanduíche, blá, blá, blá. Aí eu falei: legal, acho muito legal, só que eu tô grávida do 3º filho. Ele falou: acabou de perder o emprego. Mas não foi isso, né? Então Não, foi mesmo.
Foi? O INPE não contrata mulher grávida, não contratava Não contratava, há 40 anos atrás. Sim. Ele fez 40 anos a semana passada. De... O filho. O filho, tá certo. E ele é engenheiro, não? Não, produtor de vídeo. Você criou artistas, então. Só. Só artistas, né? Olha só. Né? É que nem eu falo, eu tenho 4 filhos, cada um é uma coisa. Só uma é vendedora e parafuseira, que nem o pai dela. Né? O resto... O resto mudou. Não, Mas sabe que isso é legal? Você ter uma coisa que é paixão, que é a engenharia. Sim. E para mim realmente é uma paixão a engenharia. Aliás, eu tenho uma sobrinha que brincou comigo um dia e falou: tia, você faz algum esporte radical? Eu falei: faço, engenharia. Sim. É o esporte mais radical que você pode fazer. Você tem que inventar, resolver estratégia, resolver um problema, dar a cara para bater e na hora que o cara está fazendo, falar: vai que vai dar certo. Sim. Não tem nada mais radical que dê mais frio na barriga que É isso. verdade. Você sabe, vou dar um exemplo. A gente, trabalhando na âncora, a gente às vezes especifica produtos. Sim. Até coisas muito simples. Tá? Vou fixar um postinho de alambrado. É. Aí eu vou lá, não, o cara quer um cálculo, tem o vento, a gente usa o nosso programa. Tá? Aí eu falo assim, olha, pode usar 4 chumbadoras de 1/4, que é 6,5 milímetros. Aquela Aí quando coisinha. Ele olha aquilo, ele fala, eu já vejo. Mas eu acho melhor você usar o 3/8 mesmo. Porque existe o efeito. Tem. Você sabe que eu calculo, O além efeito de. moral, né? Não, eu calculo, além de estruturas, metálica, madeira, concreto, protendido, vai tudo. Sim. Depois você fala 4 línguas, você fala 5, 6, 7, não tem Certo, problema. é verdade. Mas, por exemplo, eu também calculo e dou suporte a artistas para fazer obra de arte. Então, na hora que você entra no Sesc 24 de maio, tem uma esfera que tem 1 metro de diâmetro, Sim. com cabos de aço de 1 polegada puxando e presos em várias paredes de concreto, em cima de uma escada. Eu já cansei de ver gente que desvia na escada para não passar embaixo. E aí, às tantas, chega o consultor do Sesc e tal, mas está fora de norma. Você só botou 3 gripes nesse negócio, tinham que ter 5. Eu falei: você acredita mesmo que essa bola é maciça? Falei: cara, às vezes você tem que transmitir pela tua estrutura uma sensação, tanto de segurança, Sim. quanto às vezes de peso. O artista ali, a artista é uma mulher, Elisa Bracher. Ela não queria fazer uma bolinha pendurada com barbante. Ela queria dar a sensação de peso. Ela queria provocar em quem transita por baixo Aquela dessa insegurança, coisa. né? Eu vou dar a voltinha, eu não vou passar aqui embaixo, não. Provocativa, né? Ela é provocativa, a arte é provocativa. Então você não pode entrar com... não, só pode... Se pusesse um cabinho ali de 6 milímetros, passava. Não ia dar a sensação de que aquela esfera é maciça. Sim. Então é necessário, às vezes, que você... ou, por exemplo, vamos falar de música. Se você não põe uma dissonante na música ou uma predominante para ela buscar um conforto depois, Sim. a tua música é chata. Sim, ela tem que ter altos e baixos, literalmente. Ela isso. tem que te provocar para te trazer depois um repouso ou uma sensação. É. E um quadro é a mesma coisa, e uma obra de arte é a mesma coisa, e a engenharia é a mesma coisa. Eu não sei se você lembra na abertura do Conafix, Ah. quando eu falei que se as pessoas tivessem que se preocupar em passar sobre as coisas ou embaixo das coisas, a vida seria verdade. muito difícil. É verdade, você tem Tá. toda a razão. A Nesse segurança de não me preocupe, passo, Isso. Agora, nesse caso, é uma obra que mostra uma fragilidade, não é isso? ela provoca Tá em exatamente 4 essa cordas. sensação. E será que isso aí Sim. vai? Agora, foi usado o chumbador de expansão para fixar no concreto. Sim. Por causa de quê? A obra estava pronta. A obra de arte entra depois. Sim. Agora, ainda que não fosse uma coisa maluca, no grampo e no cabo, as tensões que você está criando pela angulação e pela distância nas paredes onde ela é presa, essa sim teve que ser calculada e calculada direitinho. Tá. Porque você tinha arrancamento, você tinha cisalhamento, você tinha uma série de coisas que mobilizavam o concreto pronto. Uhum. Então, aquele cálculo que você tem que fazer para o chumbador, vai ser químico, vai ser de expansão, o que é o melhor para pôr aqui, como é que nós vamos montar isso,
essa tinha que dar a segurança, porque não, vamos dizer, a sensação de insegurança era querida, Sim. a insegurança não. Não pode. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida. Você sabe que além de produto, eu cuido de treinamentos da Âncora. E eu sempre falo para os nossos alunos, vendedores, ou a todos os profissionais da empresa, gente, sempre lembra que nas nossas fixações vai ter gente embaixo, em cima e até dentro. Sim. Então é muita responsabilidade. É responsabilidade. Né? Você sabe que o primeiro, vou contando historinhas assim, né? Eu trabalhei a história de que eu fui perdeu o primeiro emprego. Isso foi em 82. Aí eu comecei a procurar emprego e tal, não sei o quê. Bom, não achava em lugar nenhum. 82 foi uma crise absurda da engenharia. E as tantas, no Instituto de Engenharia em São José dos Campos, que eu terminei a faculdade lá, falaram, olha, tem uma fábrica de estrutura metálica aqui na saída para Caraguá que está precisando de engenheiro. Ah, legal. Entrei lá, era uma fábrica, dentro da fábrica um container, dois, um em cima do outro. O de baixo era o comercial, o de cima era a engenharia. Entrei nesse ambiente, uma barulheira lá fora, que era a fábrica de metálica lá fora. A Laura ficou no carro, não, né? Não, Laura estava em casa, bonitinha com a vovó. Tá. Aí, cheguei lá, tava um cara que tinha trabalhado na CSN. Cara que foi um grande cara, um super amigo, Jorge Domingos Vieira. Entrei, o Jorge... Ai, eu não aguento mais fazer entrevista, tem um monte de coisa para fazer. Ó, tem um galpão aqui, senta aí nessa mesa, vê o que você faz com esse treco aí. Falei, tá bom. Peguei, olhei, fiz uns croquis, dei uma rabiscadinha. Ah, tá. Você tem a norma de vento? Tá contratada. Eu falei, como? Vieram 30 pessoas aqui, você é a primeira que me pede uma norma de vento. Você está contratada. Esse negócio de norma de vento eu aprendi o ano passado, hein? É que eu fiz mecânica também, mas... Tudo bem. Eu aprendi o ano passado por causa do steel frame. Sim. Que na hora que você vai construir um steel frame, a primeira pergunta que eles falam, aonde é? Porque Sim. depende do lugar. Do Brasil tem mais ou menos vento, né? Sim. E outras tantas Por variáveis. exemplo, se você for lá para Fortaleza, é onde o vento faz a curva. Justamente. Venta pra caramba. Mas a curva volta, duas curvas e volta, né? Quer dizer, a estrutura mexe assim. Vai nessas coisas todas. E aí mas você sabe que isso foi uma segunda escola muito legal. Porque a gente, numa primeira escola, na escola de engenharia, você sempre vai muito para o lado teórico. Você vai para o cálculo, você vai para as normas, você vai para essas coisas todas, algoritmos, e bora para fazer isso tudo. E trabalhando junto com uma fábrica, foi muito legal na questão de você ver como é que se fabricavam as coisas, como é que se corta, como é que se monta, como é que se transporta. Então foi um aprendizado muito legal, que não era só o cálculo, que eu tinha começado com meu pai no concreto e no protendido lá atrás, virei metaleira, e virei metaleira num ambiente que você vai aprendendo o cálculo. Eu imagino que deve ser assim. Elô, é aquele ferro que tá ali, é com ele que você tem que fazer. Não, tinha isso, mas também tinha a montagem. Como é que você vai levar isso até o lugar? Sim, uma como é que você começa? Gigantesca, né? Como é que você monta? Como é que você faz isso? Então, esse pensamento do não existe a coisa projetada e a coisa pronta. Entre o projeto e o pronto, tem o corte, tem o dobra, tem o solda, tem o parafusa, tem o transporta, tem o monta, tem o pinta, tem o põe em pé, tem o termina. Existe um caminho longo entre uma coisa e outra. E isso é muito legal. Hoje, quando eu faço projeto, volta e meia, hoje mesmo estava fazendo um, eu acabo usando o programa de cálculo para fazer história em quadrinho. Etapa 1, você faz isso. Etapa 2, você monta aquilo. Etapa 3, você põe aquilo outro. O pensar no processo é muito interessante. O fluxo, você tem que seguir um fluxo inteiro. E inclusive para as outras pessoas entenderem. Ele vira o executivo também ou não? Depois vira executivo. Tá. O executivo, mas ele, aí, que não é o projeto de fabricação, é um projeto executivo de metálica, é aquele que te dá toda a característica geométrica das peças, Sim. A especificação de que perfis você vai usar, as principais ligações, tipo, isso aqui vai ser preso numa parede de um reservatório.
Você Sim. não vai usar um chubadorzinho de expansão, né? Que você Não. vai abrir uma trinquinha que vai fazer que nem aquele era do gelo. Sim, Vai justamente. ser ótimo. Então você tem que saber o que você vai usar. Por exemplo, quando eu fui visitar vocês lá, vocês têm aquele parafuso que é muito legal, que ele abre quando você tem um perfil caixa. Sim. Você vai fazer uma fixação no perfil caixa e você não tem como pôr a porca do outro Ah, lado. o Code Bolt, que trabalha Code Bolt. em bases ocas, né? Vamos dizer, de Exatamente. chapas, né? Mas você tem que saber o que você está fazendo, porque o parafuso é legal, a chapa de fora você dimensionou. Mas e a de dentro, se for muito fina? Na hora que você fizer isso, você rasga. Sim. Então, saber como é que você vai montar, o que você está usando, é uma solução? É. Mas como é que eu posso usar essa solução? Eu vou ter que botar um manchão na frente? Sim, vou ter que fazer um reforço. Vou ter que fazer um reforço? O manchão eu estou falando meio de quem andava de bicicleta, né? Não, Você tudo bem, bota eu entendi. Então você tem que ir pensando nas coisas. E uma das coisas que na engenharia é muito legal é isso, é como é que você põe o ovo de pé. Sim. Como é que você faz para a coisa acontecer? E às vezes Esse é o você grande vai... videogame que a gente joga. E o mais legal é que você tem N opções. Quer dizer, vamos lá, não vai ser uma. Você pode vários jeitos de botar o ovo de pé. Vários. Por exemplo, eu vou fazer de um jeito, você provavelmente vai fazer de outro. Sim. E nenhum dos dois é certo ou errado. É aquele que você pensou para aquilo. O que não quer dizer que você, na hora que vai trocar ideias, por exemplo, hoje você tem na estrutura a figura do ATP, do Atestado Técnico de Projeto, Sim. que é um profissional equivalente a você, que vai analisar o teu projeto para que você... Antigamente a gente ficava meio assim, o que esse cara vai olhar do meu projeto? O que ele vai dar de palpite? Hoje você fala, fulano, o que você acha, cara? Tá legal isso? Sim. Você tem uma outra ideia? De repente o cara tem e você fala, pô, essa ideia é legal. Que ele viu em outro lugar, né? Não gostei dessa não. Eu ainda acho a minha melhor porque a gente faz assim, assim, assado. Mas você tem um interlocutor. E essa conversa é sempre, toda conversa acrescenta você de alguma coisa. Sim. Seja com o teu ATP, seja com o peão da obra que fala, meu, já fiz isso um monte de vezes, mas se você me der mais 2 centímetros aqui, eu consigo botar a chave e virar. Sim. Mais fácil do que você me fazer ficar de ponta cabeça virando a chavinha assim. É verdade. É legal. É o cara que está mexendo, ele pode te dar esse... Você sabe que quando eu fiz o Museu da Língua Portuguesa, tem uma tesoura de madeira que é uma monstra. Aquela que quando chegou a madeira eu olhei e falei, eu calculei errado. Porque ficou... Você estava grande Enorme. demais. Eu olhei aquele pedaço de madeira e falei, Peraí, credo. você fez... Só para a gente contextualizar. O Museu da Língua Portuguesa, você fez só a estrutura ou você fez a reforma inteira? Não, eu só faço a estrutura. Só a estrutura, né? Arquitetura, museografia, elétrica, hidráulica são outros caras. Você bota o negócio de pé. Eu faço a estrutura. Tá. Eu sou aquele cara que fica por trás do mágico fazendo a mágica dar certo. Entendi. Então, nós fizemos o Museu da Língua Portuguesa na primeira versão, que foi uma adequação da Estação da Luz para o museu. Sim. E depois do incêndio, nós fizemos o restauro do museu. Quando teve o restauro do museu, o telhado estava queimado inteiro, acabou. Aquelas suas vigas, aquelas coisas... Não, na primeira as vigas eram as que estavam lá. Tá. Aí na segunda tinha queimado tudo, vamos refazer. Bom, mas nós vamos refazer igual? Aí vem o patrimônio. Não, tem que ser igual. Isso é um tombado. Falei, não, mas peraí. É tombado a volumetria, o tipo do telhado. Agora, aqui dentro era uma tesoura vagaba, porque tinha um forro, ninguém estava vendo. E ninguém estava vendo, né? Ninguém estava vendo, tinha forro. Agora vai ser exposta, porque num lugar vai ter um teatro e no outro vai ter aquela mansarda onde se projetam imagens, etc e tal. Aí nós fizemos a tesoura de madeira, nós fizemos um misto de madeira com tirantes de aço. Tá. Para poder não encher de madeirame lá dentro. Então, as barras da compressão são todas de madeira. As atração são todas cabos de aço. E aí, tinha um cara na obra sensacional, Mestre Jonas. Mestre Jonas era um mestre de obra, que um dia me chamou na obra e falou, Elô, vem cá. É Elô sempre, tá? Mestre de obra, porteiro, Sim. pedreiro, engenheiro, é Elô. Bom, Elô, vem cá. Eu falei, que foi? Ele falou, eu fiz um modelo da cumieira dessa tesoura, porque tinham 2 a 45 graus, uma saindo aqui a 90 Tá. e um travamento saindo aqui. Ele falou, eu fiz um mock-up, uma maquete na escala 1:1,
Claro que não com a madeira real. E ele falava mocap mesmo? Não, ele falava modelo. Tá. Com madeirite. Madeirite, uma madeira. Ele fez a caixa de madeirite e tal. Ele falou assim, vem cá ver. Aí ele me mostrou, isso aqui é o que você desenhou. Gente, tinha umas chapas de aço, uns parafusos homéricos. Ele falou, se você puder me encumpridar essa chapa mais uns 10 centímetros, tirar esse parafuso daqui e botar aqui, tirar esse daqui e botar aqui, eu consigo montar, ó. E me mostrou como ele montaria, como seria mais fácil para ele encaixar. Falei, peraí. Voltei para o escritório, calculei, dá certo, pode fazer. Revi o projeto, porque o cara sabia o que ele estava fazendo. Quem ia montar 20 metros de altura era ele. Ele fez no chão, e no chão ele me mostrou o que era. No chão assim, né? Tá. 2 metros de altura no chão, 20 metros de altura no real. Aí o cara me mostrou, ó, se você fizer isso, fica mais legal. Falei, mestre Jonas, o senhor está coberto de razão. Pode fazer. Então a conversa é sempre criativa com as pessoas que gostam do que fazem. Sim. Aquelas que estão querendo resolver junto, estão querendo fazer junto, é que sai um papo muito legal e sai essa bagunça gostosa. Tá. E no final das contas você fez do seu jeito, do jeito do Jonas. Não, eu fiz do jeito do mestre Jonas. Tá, do mestre Jonas. Fiz. Com a situação que o Condepate, era o Condepate que cuidava? Condefate Condefate. aprovou total. Mas o Condefate não olhava o parafuso, ele só olha a geometria global. Entendi. Ele estava olhando aquela... O detalhe era com o mestre Jonas. Sim. Mas E sensacional. Depois trabalhei com o mestre Jonas de novo no Museu da Língua Portuguesa. Porque foi a mesma Concrejato que fez os dois. Entendi. E ele, como era um cara sensacional, foi levado para o museu também. E lá fez coisas deliciosas juntas também. De bater papo, de interagir. Muito legal. Olha, eu fico olhando, você fica falando. Ah. Eu não tenho outra palavra para falar, eu nem sei se a gente pode usar, mas você tem tesão no negócio. Você Tem. olha dessa maneira. Não, eu gosto, é paixão. É uma paixão. É paixão. Tá? E ali paixão. cresceu, tá lá e ficou. Não, é uma paixão, é um negócio que está lá e fica. E quando você termina uma obra, que você vê que aquilo deu. Por exemplo, eu vou te contar uma outra que foi muito legal também. Sim. O Hilton, do Morumbi, Tá. ele tem aquele prédio que você tem o shopping embaixo, você Sim. tem os 3 prédios, Torre Norte, Torre Leste. e Sim. Paraná. Trabalhei naquela obra. Trabalhou? De fixação lá. Provavelmente algumas minhas. Então, o que aconteceu? Era método ou era racional? gente? Era método. Método, né? É. O que aconteceu ali? O Hilton pegou um pedaço da garagem, e a garagem, como toda garagem, modulação 7,5 por 7,5, 8 por 8. É. Lá é 7,5. Para ter 3 carros. Tá. Só que o Hilton queria fazer ali um ballroom. Um pilar no meio, aliás, 2 pilares no meio eram muito ruins. Tá. Eles queriam um salão de 15 por 22,5. Então tinha que tirar esses 2 pilares aqui. Eles não ficavam embaixo do prédio, óbvio, mas ficavam embaixo do shopping. A carguinha dos brinquedinhos não era pequena. Tá. Quem fez o cálculo de concreto disso tudo foi o Mário Franco. E o Mário Franco, que aliás estava hospitalizado na época, me chamou, fui para o Einstein. Ele falou, Elô, em concreto, a altura dessa viga para transicionar este pilar fica maior do que o que é possível para o Hilton. A estrutura. Não vai dar. Eu vou reforçar os pilares, mas nós vamos ter que trabalhar com viga metálica ali, porque eu preciso reduzir a altura. Nós já tínhamos trabalhado junto na Natura, em outros lugares. Aí eu fui, estudei e resolvi fazer uma viga metálica protendida. Foram as 2 primeiras vigas metálicas protendidas no Brasil. 2 não, porque são 2 e outras 2 aqui, 4. E fizemos a viga metálica protendida. É muito diferente da do concreto. No concreto, o cabo de proteção faz a catenária. É. Na metálica, você usa o mesmo perfil daqui até aqui. Então, eu não preciso ser orgânica de fazer assim. Eu posso protender só um pedaço para fazer o efeito de empurrar esse pilar para cima. Você vai puxar ali no meio, vamos dizer, você vai pôr Eu vou botar um tirante e um tirante terço, lá um no quarto meio. da viga e um quarto da viga. Tum. Tá. Quebro o diagrama de momento e faço o que eu quero. Bom, fiz,
tal, vira, vai, estuda, acontece, voltei para o Einstein, conversei com o Mário, voltei de novo. Tudo bem, vamos fazer. Qual foi a grande emoção disso? Em primeiro lugar, é uma emoção muito grande quando você acredita no que você faz, mas é maior ainda quando o cara que vai fazer acredita no que você faz. Aí cheguei lá, botei a viga, prendi o pilar, protendi, macaco de proteção de 80 toneladas em cada cabo, vai, protende, encunha, faz tudo que tem que fazer. Botamos no pilar um sensor do lado de cima e do lado de baixo. Na hora que o sensor começou a acusar tração no pilar e não mais compressão, ou seja, você bota o macaco Sim. levantando ali, acusava tração no pilar. Aí viemos com aquele disco diamantado de 1 metro de diâmetro e o cara para cortar o pilar de baixo. Tá, porque aí ele não precisava mais do apoio, né? Quer Não. dizer, acabou. Só que o cara começou a cortar assim, pá, mordeu a serra. Eu falei, cara, Então tá tensionado, tá com pressão nele ainda. tudo bem, mas quando você mexe nele, a coisa varia. O cabo tem uma relaxação, a relaxação volta a morder. Eu falei, cara, você já viu alguém cortar árvore assim? Não, ele corta. É Você que nem no corta pica-pau, né? Num desenho animado. Você corta assim, porque na hora que você corta assim, ele desliza, não morde. Sim. Ah, é? O cara cortou. Aí ele cortou uma cunha. Paft! Aí eu passei a mão no meio da pilar de baixo, pilar de cima. Os caras olhavam pra mim e falavam, pô, não é que deu certo? E eu falei, deu certo. Aí fui lá e abri. Será que alguém pensou, aquela louca tá pondo a mão ali no meio? Eles pensaram, mas acharam legal. Aí eu fui no carro e peguei uma garrafa de Veuve Clicquot, que eu levei. Tá. Eu tenho que comemorar. Não, nós vamos tomar isso aqui. Que é isso? Eu falei, champanhe. Mas só tem copo de plástico. Tudo bem. Aí o cara bebeu. Ah, eu tomei uma vez uma dessa, mas era mais gostosa. Era aquela cidra cerezer. Falei, tá bom, cara, tudo bem. Não, porque existe um produto para cada público, não é verdade? Tudo bem. Aí, tipo, como nós tínhamos que fazer essa transição quando não tivesse ninguém no shopping, mas tinha que ser antes da meia-noite, porque o último metrô, o último trem para os caras irem embora era meia-noite. Então teve que ser, tipo, das 10 horas da noite, quando fechava o shopping, até a meia-noite. E depois da champanhe, naquela época não tinha batido ainda Você não tinha bafômetro, né? Levei os caras até o trem, para eles poderem pegar o trem e ir embora. Foi uma das emoções mais fantásticas. A outra foi da Estação da Luz, quando você punha sensores tanto nas paredes, porque a parede podia abrir. Então a parede não podia abrir. E a treliça descer. Então você tinha sensor vertical, sensor horizontal. E você tomando conta, vai apertando, solta, vai tirando apoio, vai. Isso, cara, isso é esporte radical. Sim. É muito radical. Não, muita tensão, quer dizer... E na hora que você consegue terminar o negócio, você chega e fala, uau, era tudo que eu queria que acontecesse. E acontece. Então é um prazer na hora que você vê acontecer essas coisas. Eu acho essas sensações realmente de trabalho feito e bem feito é muito bom. Aquela que você senta ali e fica só olhando. Você olha e fala assim, yes! Eu fiz, olha isso. Não, e que você vê que no fundo, vamos dizer, a física, a matemática, é um pensamento racional baseado em grandes teorias. Eu brinco que eu não ligo muito para o Einstein, eu ligo mais para Newton. Sim. 99% dos nossos problemas são newtonianos. Mas você conhecer tudo isso e aplicar alavanca, como é que isso funciona, onde é que eu estou levando essa carga, como é que isso acontece. Primeiro é rabisco, é croquis, é pensamento. Sim. Depois você bota num programa e fala, deu o que eu queria. Porque normalmente a gente até indica no nosso programa que o nosso programa é um programa de referência. Que normalmente você vai fazer, no caso de fixação, de chumbadores. Sim. Você faz, aí você fala, deixa eu ver se está certo. Se tem alguma discrepância. Normalmente é assim. Não, mas você tem que fazer a conta de padaria que eu chamo. Sim. Porque, vamos lá, é óbvio que se eu vou calcular 2 ligações, 3 ligações, eu faço aqui na mão, acabou. Agora, eu vou calcular um monte delas.
cada uma com uma característica diferente. E outra, não, eu quero ver a penetração, um chumbador próximo ao outro, quanto isso perde, não cabe tantos aqui, cabem só outros, como é que eu trabalho isso? Eu sei o que vai dar, mas esse arranjo fino, o programa é interessante, porque Sim. ele te dá. Ele vai te dar as interações, né? Te dá as interações. Que é o mais importante. Assim como no caso, por exemplo, você antes não calculava a dinâmica de estrutura. Ninguém era louco de calcular a dinâmica de estrutura na mão. Você majorava a carga. Sim. Hoje, você pode pegar um programa e calcular e saber qual é a frequência dessa estrutura. Isso vai vibrar, não vai vibrar? A mesma coisa com o chumbador. Então, eu posso trabalhar a geometria dessa fixação e, tipo, não, mas e se em vez de usar esse chumbador, eu usar aquele outro? Sim. Ah, não, a minha peça é muito magrinha, eu vou ter que fazer esse treco ser alto, aí a chapa vai ficar grossa. Vai dar efeito alavanca, aquele famoso tampinha de cerveja. Sim. Vai dar força prime aqui. Não, não vai dar. Como é que você vai fazer? Quer dizer, você consegue, com um programa, com um aplicativo como que vocês têm, manipular legal isso. Você já sabe o que você quer. Mas a manipulação, a chegadinha fina, a afinação final, ele super ajuda. Sim, entendi. Ele super ajuda. Olha, você falou de uma coisa, até vou perguntar, a gente vai voltar nisso depois. Tudo bem. Eu participo junto com o pessoal lá da ABS, aquela parte das fixações e tudo mais. E tem um negócio que para mim parece, como é que é? Caviar. Que chama-se concreto fissurado. E você deve saber muito disso. Sim. Tá? E aí a gente fala, né? E aí aquele debate do pessoal, e você sabe que de lá eu participo lá tudo, e eu sou o mais leigo de todos. Só tem cara bom lá, né? Lá tem umas feras. Eu fico só corrigindo o português, né? No final das contas. Não, mas você sabe que quando a gente corrige português, você aprende um monte, né? Nossa, você não imagina. Eu tenho agora, recentemente, até em janeiro, saiu uma das normas de inspeção de equipamentos de trabalho em altura. Uma NBR, que está lá o meu nome. Olha que chique. Não é verdade? Porque eu entendo um pouquinho de chumbador e um pouquinho de português. E aí foi. E aí você tem a história realmente do concreto fissurado. Que às vezes, quando você trabalha muito, você trabalha com recuperações. Sim. Tá? E aí, como você acha, você entende, você imagina, vai fazer um teste. E aí, como você vai proceder a partir daquele momento? Você majora, você tem tabelas, você... Olha, fui muito longe, né? Foi longe. De uma aula, né? Bem. Mas pode ser lá. curta. Não, tudo bem. Mas vamos pensar o seguinte. O concreto é um material que, por si, fissura. Sim. Ele pode fissurar por retração, ele pode fissurar por esforço. E a gente, quando calcula uma peça de concreto armado, você calcula a peça fissurada no trecho da armadura. Sim. Ou seja, se você calculasse essa peça de forma que ela não fissurasse no trecho da armadura, é porque o concreto estava aguentando a tração. E você está usando aço para quê, então? Só para fazer a casinha? Não. Sim. Então, você normalmente tem o trecho armado fissurado. Ele está sob fissuração. Não quer dizer que ele está rachado, ele está com microfissuras. Tá. Que são controladas, etc. E tal. Então, o cálculo de um chumbador, que você fala, não, ele está numa área não fissurada, então ele está na área extremamente comprimida. Uhum. Se você tiver a certeza de que esse seu chumbador estará numa área totalmente comprimida, ele não está fissurado. Sim. Legal. Então, aliás, você está na coisa comprimida, você está com aquele chumbadorzinho hiper apertado. Arrochado, né? Ótimo. Perfeito. Tá. Se ele tiver em qualquer outra área, da linha neutra para baixo, ele está numa área fissurada. Entendi. Então, que ele pode meio... Não é que ele pode e tal. Ele está numa área cuja aderência é diferente. Tá. Você gostou do... Né? Gostei. É que parece que ele vai cair. Mas ele fica... Não, ele está lá. Ele só não tem a mesma aderência que o outro. Tá. Na área comprimida, se você puser um papel aqui e eu comprimir, você não tira o papel. Tá, ele tá lá... Se eu tiver numa mais ou menos, você puxa o papel e ele sai. Sim. Então, o que a gente procura fazer com os chumbadores? Vamos dizer, primeiro a redução por estar numa área fissurada. Você não sabe onde é que o cara vai pendurar isso. Certo. Ele vai falar, não, a linha neutra está aqui, então eu vou aqui. Não. A outra questão é trabalhar e ver se você vai estar com o seu chumbador na tração ou no cisalhamento.
Se você está perto, por exemplo, lá no Museu do Ipiranga, você tinha um monte de vigas lá que são protendidas. Nervura protendida para tudo quanto é lado. Senão você não conseguia aquela altura estrutural com aquele vão. Aí chega o cara da instalação da luminária, com o cara da museografia. Aí eu vou botar um chumbador aqui. Aqui não, cara, que você vai pegar meu cabo. Aqui é onde está fissurado. É onde não está legal essa sua tração. Tem uma distância padrão do cabo até a superfície? Tem. A gente tem essa distância. Mas você está num lugar você não que sabe está que pode necessariamente tracionado. Tá. Então é muito melhor, por exemplo, se você tem uma viga aqui, então faz um U e faça o seu fixação no cisalhamento. Entendi. Aí você fala, não, mas cisalhamento, tração, tal. O cisalhamento você vai trabalhar muito melhor com o seu chumbador e muito melhor com o concreto. Então escolher, aí você fala, não, mas é uma carguinha sem vergonha, esse chumbadorzinho entra 3 centímetros. Tudo bem, o meu cabo está a 10. Sim. Não tem problema. Ah, mas 3 centímetros você está no recobrimento. Aí você não tá... Você tem a armadura, você tem aquela gordurinha, a baninha do concreto aqui, o Sim. bacon do concreto que está abaixo da armadura. Bom, então você não chegou nem a entrar na armadura do concreto. Então tá lá, tá encostado, é um prego. Você está na área fissurada total. Entendi. Você está total na área Tem fissurada. muitas situações assim que eu trabalho muito com o pessoal de trabalho em altura para fazer os pontos de ancoragem. E muitas vezes eles querem usar chumbador químico de todo jeito, e é a melhor condição. É. Mas às vezes eu já falei, por que você não faz assim? Realmente, faz um C, um chumbador de cada lado e faz o Acabou. olhão em cima. Muito você mais fácil. resolve. Ah, E que você os- quer mais reforço? Que lado que vai tensionar para cá? Põe 2 chumbadores aqui e um aqui. Com a distância correta, lógico. Sim, claro. Né? Não, mas aí é que tá. Você conhecer o que você está provocando como esforço na peça é o melhor jeito de você propor uma solução. Os caras acham que assim, eu vou te contar uma outra historinha. Adoro contar historinha. Então, quer contar lá? Quer contar Não. aqui para mim? Vai falar para mim, né? Ah, tudo bem, pode contar pra lá, pra você. Não, conta para mim. Uma vez eu estava numa casa que foi construída pelo meu pai, eu tinha acabado de me separar. Aí ele falou, não, vai morar na casa lá, porque ele estava morando na fazenda. E essa casa tinha uma laje, uma lajona grelha e tal. Sim. E eu ganhei uma daquelas cadeiras, sabe aquela cadeira cesto? Sei, sei. Calculei o chumbador, a fixação, bonitinho. Eu já te falei que eu fui balconista de loja de parafuso, né? Isso é um terror para nós. Fui lá e calculei. Botei um chumbador de meia. Foi, putz, aguenta tudo. Aí meu pai chega depois de um tempo. Posso sentar nessa cadeira? Primeiro que era um chumbador só. Posso sentar nessa cadeira? Falei, pode, pai. Calculei isso aí. Ele sentou, praft, se esborrachou no chão. Falei, ai meu Não, Deus. que pena, não se machucou, né? Não. Eu achei que... porque eu Quem sei se que você machucou fui eu. fala. Sim. A moral foi a 0. Eu falei, Ó. pô, mas não pode ser. Aí eu peguei o chumbador. Era um chumbador de expansão. Ele estava lixado. Encurtado? Não, lixado. O furo estava lixado. Eu falei, mas como? Aí, a babá dos moleques, que enquanto eu ia trabalhar, estava com eles. Sabe o que eles fazem, Elô? Um senta na cadeira e os dois enrolam. Enrola, 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 enrola. Aí solta. E a cadeira gira. E no final ele já dá um tranquinho. Eles Falei, há desbastaram quanto o tempo concreto. eles fazem isso? Desde que você pôs a cadeira. Eles desbastaram o concreto. Fosse químico, não caía, tá? Tá. Mas eu achei Mas que também não precisava girava. ser químico. Também não tirava. Também não girava. Então foi a brincadeirinha deles. Quer dizer, se você sabe para que você vai fazer o negócio, Sim. eu teria posto 3 chumbadores ali. Para Eu- não girar para lado nenhum. Uma vez na minha casa, eu tenho que admitir isso, É. quando eu morava aqui em São Paulo, ali na Saúde, uma televisão do quarto das minhas filhas caiu. Foi também. Gente, olha, as mulheres das nossas... A minha esposa tem uma memória muito longa. Maior do que devia. Sim, minha filha está com 33 anos, agora vai fazer 33, ela fala, você lembra aquela televisão que caiu? Mestre da fixação. Tá?
E aí, ali eu aprendi a mudar algumas coisas. Eu falava, não, 6 dá? Não, vamos no 10. Não, mas no meu caso foi assim, não é um. Era, eu entendi, foi uma... 3. 3 pontos, não gira para lado nenhum, nem vai fletir para lado nenhum. Justamente. É, Você vai aprender. Aliás, outro dia eu fui consertar o cabo de uma frigideira naquela barraca da feira, primeira, sim. consertador de panela. Aham. E o cara, não, vou botar aqui 2 rebites. Eu falei, 3. Ele falou, como 3? Eu falei, se o que for pôr na minha frigideira for pesado, os seus 2 rebitinhos aqui, ela vai desmunhecar. Eu quero 3. Aí eu dando aula pro cara do que era inércia. Eu vou falar, isso eu não esqueço, eu fiz Senai, técnica e mecânica. É. E para design de dispositivo de fixação em peça de usinagem, eu vou ter uma fresa, o meu professor falava assim, pensa sempre em 3 pontos. Ele Sim. nunca vai ficar bambo. Pode ficar torto, Sim. mas não fica bambo. Ué, você nunca viu os caras que tiram leite de vaca? É verdade, né? O banquinho deles tem só um. É com aquela cintinha, É, né? só tem um. Os outros 2 são as pernas dele. São as pernas dele. Então ele fica com aquele toquinho atrás. Gente, 3 pontos determinam um plano. Acabou. Sim. 4 já não. É verdade, a mesa pode ficar meia balangando, Ó, né? você cansou de botar lá no restaurante ou no boteco aquela bolachinha do chopp embaixo pra mesa não bater. Nossa, agora é legal que tem umas mesas que tem a... E o parafusinho. Aí eu já vou lá, já regulo, porque aquilo me incomoda profundamente. Eu acho que eu mexo com isso, né? Deve ser. Não, a mim também. Eu acho que é a mesma síndrome. Deixa eu fazer uma outra coisa. Deixa eu falar do seu escritório. Você está há quantos anos com ele? Bom, Bom, vamos lá. depois da A empresa fábrica, de estrutura ali, é a fábrica de estruturas. na fábrica de estruturas, eu fiquei 2 anos. Aí um dia a fábrica estava crescendo, eu mudei para São Paulo de volta e vi uma reportagem de um amigo meu que era dono de uma empresa de cálculo, a Curquidjan. E liguei para o Jorge, oh, por que você está me ligando? Porque eu tinha feito matemática com a mulher dele. Eu falei, não, é que agora eu fiz engenharia. Engenharia? É. E o que você anda mexendo em engenharia? Eu falei, metálica. Vem jantar comigo? Ah, Eu falei, mas Jorge, eu tô precisando de engenheiro. Ele falou, engenheiro de metálica a gente não dá pros outros, a gente rouba dos outros. tá. Ele me roubou. Foi muito legal, que eu conversei com o dono da fábrica, que era um gaúcho, que fez uma churrascada de despedida, muito legal. E aí fui trabalhar com o Jorge, trabalhei com ele 12 anos. Fiz obras interessantíssimas com o Jorge, muito legais. A Torre da Bandeirantes, por exemplo, no fim da Paulista ali. Tá. Rodoviária de Goiânia, fiz um monte de coisa legal com ele. Aprendi muito com ele. E aí um dia eu resolvi ter o meu escritório, saí do escritório dele e montei a companhia de projetos. A companhia de projetos tem 35 anos. Olha só. Então faz 35 que eu estou brincando com ela e fazendo as coisas com a companhia de projetos, que segue um raciocínio muito parecido com o que era a Curquidjan. Não importa qual é o material que você vai mexer, você tem que saber mexer com todos, porque aquele que for o melhor para aquele caso é o que você vai usar. Sim. Outra, nada como uma mistureba, que nem pizza, mezzo calabresa, mezzo mussarela. Você pode misturar concreto e aço, madeira e concreto, aço e madeira. Essa mistura de coisas é que nem jazz, fica maravilhoso. A gente está vendo muito isso, inclusive com os novos processos construtivos. Sim. Mas vamos falar de steel frame mesmo. Também. E o pessoal é o concreto junto com aquela estrutura extremamente leve que faz 10 andares às vezes, né? O negócio é muito assim. Você faz. E aí ele vai mexendo com madeira. Recentemente tem o prédio mais alto de wood frame do Brasil, que é lá em Santa Catarina, 6 andares. Sei. Os caras fizeram, só que lá na caixa d'água eles resolveram colocar uma estrutura metálica para segurar a caixa d'água. Não, e mesmo no caso da madeira, vamos lá. Você vai usar madeira laminada colada. Você vai usar ela como parede, você vai usar como pilar, você vai usar como viga. Mas normalmente, assim como o aço, é sempre necessário que você tenha algum elemento, um núcleo qualquer, normalmente o de escada e elevador, que te dê estabilidade. Aí, você vai beber com seus amigos? Todos precisam não beber ou só o que vai dirigir? É só o que vai dirigir, né? Muito bem. Então, se eu tiver um núcleo rígido, o resto não precisa ser rígido. Tá. Ele pode se apoiar nisso e criar estabilidades. Então, você pode fazer um prédio de madeira com o núcleo de escada e elevador em concreto. Essa madeira se estabiliza naquele concreto. Sim. Ou de aço.
tanto faz. Você misturar essas coisas é legal. Mesmo a madeira, como é que são as ligações da madeira? São elementos de aço. Sim, são parafusadas, né? Ou encaixadas, ou o que seja. Você vai usar elementos de aço, tudo bem. Você Sim. pode usar cavilha e etc, mas para uma pequenininha, né? Não para um prédio dessa altura. Sim. Para esse você vai usar elementos. Então, por exemplo, você vai fixar essa madeira naquele núcleo de concreto. Antigamente você fazia o quê? Insertos. Saía uma planta de locação de insertos com aquelas garras dentro do concreto, etc e tal. Legal. Aí você vinha com outro elemento e fixava ou por solda ou por parafuso nesses elementos. Hoje, o pessoal prefere não ter o inserto. Dá um trabalho do cão botar o inserto na Sim. forma. É melhor tu estar com depois do concreto pronto. Depois do concreto pronto, você entra com a fixação química. Mas você tem hoje possibilidades na fixação química que há 30 anos atrás você não tinha. É verdade. Isso evoluiu muito. Você passou a ter a possibilidade de fixações hoje, que quando a gente usava lá atrás o chumbadorzinho de expansão da cadeira do papai, você não tinha. Então você usava realmente o inserto. Por exemplo, no Sempre do Rio de Janeiro, tem uma treliça que é engastada numa caixa de escada. Ela segura simplesmente um prédio inteiro, uma aqui e outra ali. E segura um vão tamanho do bonde. Não havia chumbador nem inserto que segurasse essa treliça. Eu concretei dentro da parede de concreto, eu botei um perfil. Esse perfil tem Um helicoidal. helicoidal de ancoragem, ele tem stud bolts no meio para ancorar em 3 metros o que eu precisava para o lado de fora. Porque eu não podia transmitir esse esforço para o concreto em 1 metro, Não, metro você e meio. tinha que ir lá dentro. Eu arrebentava o concreto se eu fizesse isso. Eu tinha que ir lá dentro. E para poder distribuir esse esforço ao longo do concreto e não fissurar esse concreto. Então era uma continuação da linha de força para dentro do concreto. E foi uma solução que os caras falaram: você é louca, você bebeu? Bebi, pode fazer que vai dar certo. Tá lá o Sempre. Tá lá pendurado, maravilhoso. Lindão. A gente tava falando da companhia de projetos. 35 anos. 35. E hoje a sua equipe, você tem uma equipe até enxuta, não? Eu diria que enxutésima. Eu posso não estar enxuta, mas a equipe, cara, Que ótimo. é uma equipe bem enxuta. Eu tenho trabalhando comigo minha sócia, que é administradora, porque para isso eu sou um desastre. Não dá pra você ser bom em tudo, né? Eu adoro resolver pepino. Agora, orçamento, nota fiscal, contador, por clemência me livre disso. Isso é minha sócia quem faz. Tem um engenheiro que trabalha comigo há 17 anos, que é o Tomás. Tomás. Então, o Tomás, eu brinco que o Tomás é a minha companhia de projetos. Tá. Quem projeta comigo é Tomás. Sim. E tenho um cara que eu estou treinando hoje para poder... Já tiveram vários outros. Nós já chegamos a ter no escritório... Acho que o máximo que nós tivemos foram 8 engenheiros. Hoje sou eu, Tomás e um trainee. Você melhorou muito as estruturas no Brasil com esses 8, não? Não melhorei outra, criei um monte de filhote legal. É. Caras super competentes que estão... Que nem filhos. Sai de casa e você quer o sucesso deles. Então tem caras que saíram do escritório e que tem hoje... Fazem trabalhos sensacionais. Muito legais. Aliás, a gente volta e meia se fala. Temos um grupo que um troca ideia com o outro. Pô, vou fazer isso. O que você acha? Vamos bater papo, conversa. Um tá na Alemanha, outro tá em Santa Catarina, o outro tá em São Paulo mesmo. Você vai, conversa, quer dizer, o lance de sair e continuar sendo amigos é muito gostoso. É bem gostoso. É parecido, eu acho que esses profissionais que você acaba treinando é parecido com a obra que você fez. Não é isso aí. verdade? Que aquela pessoa, olha, aquele menino como Aquele ficou. menino saiu legal, hein? Foi, ó. É claro que tem o talento de cada um, mas do mesmo jeito que eu saí da Curquidja e fiz a companhia de projetos, tem quem sai da companhia de projetos e faça a sua firma, faça a sua coisa. E todos eles num raciocínio muito legal. A maioria virou metaleiro. Tá. E quem te contrata? Porque o que a gente conversou, assim, as coisas que nós conversamos foi, que eu já tive os seus cases, Museu do Ipiranga, fantástico. Museu da Língua Portuguesa, Tem a fantástico. Pinacoteca. Tá? Pinacoteca. Tem a Biblioteca Mindley, na USP.
Tá? Então é assim, é só o que for de arte. Eu estou dizendo que eu estou virando geriatra de projeto. Tá, Só pego o prédio velho na vida. tá. Estou pegando agora, o que a gente está fazendo agora é o prédio anexo ao MASP, que vai ser o novo MASP, ali ao lado na Avenida Paulista. Tá. Então nós entramos num prédio que foi originalmente um prédio residencial na década de 60. Teve uma reforma. Olhando de frente é aquele. Na hora que eu estou de frente para o MASP, de costas para o Trianon, é o prédio à sua direita. Sei qual é. Aquele prédio ali. Aquele prédio vai ser anexado ao MASP no sentido de que ele se torna um prédio para exposições contemporâneas, para residências artísticas, para aulas de arte, que o MASP não tem como espaço para É ceder. uma coletividade mesmo. Vai ser a continuação do MASP. Olha só. E vão ser unidos por um túnel, que você sai de um e entra no outro. Aí é legal, né? Aí é o mais legal, né? E esse prédio que tá que a gente está trabalhando, ele tem hoje o miolo inteiro em aço e a parte externa em concreto. O núcleo de rigidez dele, que são as escadas e elevadores, é em concreto. Os pilares originais periféricos são os velhão lá atrás, reforçados em 2012. E nós entrando agora com a estrutura metálica, levando o prédio até a altura. Ele vai ficar, você tem o MASP deitado aqui, ele vai ficar o MASP de pé. Sim, olha só, que fantástico. Então é um prédio bem interessante, com adequações de estrutura. Mas ele tinha patologias? Não. Claro. Você já Basta- viu algum velho não ter patologia? É verdade, eu tenho um monte de patologia já, inclusive, também. Olha, Tinha patologias. Patologia, não só a questão de patologias. características Aquilo também. aquilo que foi feito para ser um prédio residencial. Qual que é a carga para um prédio Há residencial? quantos anos atrás, né? Não, e qual é a carga? 200 quilos por metro quadrado? Mais parede. Tá. Em 2012 ele foi reforçado, mas as lajes não, as vigas. E quando chega agora, a gente precisava de um pé direito, que o pé direito era de 3,20 metros. A gente precisava de um pé direito de 6,40 metros. Então o que a gente fez? Tira um andar, deixa um, tira um andar, deixa um. Bom, mas na hora que você tira um andar, o teu pilar acabou de ganhar um cotovelo. Tá. Porque a junta de concretagem desse pilar está aí. Então você tinha que engessar esse cotovelo. Bom, o núcleo antes estava aqui no meio, agora foi para fora. Então vigas que venciam um vão menor vão ter que vencer o vão dobrado. O concreto não dava. Então nós vamos ter que trocar por metálica. A fundação não podia ser trocada. Então eu tinha que fazer um prédio que aguentasse o dobro da carga, mas não podia fazer fundação nova. O que você faz? Você troca o gordinho do concreto, pesadinho, pela leveza da metálica. Tá. Se um concreto pesa 700 quilos o metro quadrado de construção, entre laje e viga, Tá. a metálica pesava 400 e pouco. Então eu ganhei 300 quilos, que somado com aqueles 200, yes, Ó. 500 por metro quadrado. Que é o que o museu precisa. Olha seu olho brilhando de novo. Isso você pensa de noite, dormindo? Não. Várias vezes. Acordei e tive uma ideia, é algo... Não, eu fui proibida de fazer isso porque eu começava a desenhar e não parava mais. Tá. Então eu acordo e falo, yes. O dia seguinte você chega no escritório, gente, vamos lá, aquilo lá nós vamos receber assim, assado frito. Mas você tem. O insight acontece muitas vezes na hora que você está tomando café, dormindo. Sim. O travesseiro é um bom instrumento de cálculo. Olha, eu trabalho muito à noite nesse caso também, às vezes. Porque eu te falei, a gente conversou outro dia, você me ensinou lá no laboratório da Âncora como era um detalhe técnico, que é aquilo que eu tenho que fazer o tempo todo. Eu tenho vários, como eu falei, vários níveis profissionais dentro da Âncora e até fora dela, e a gente tem que explicar de uma maneira tranquila, que ele Sim. entenda. Como você falou do cotovelo, sabe? Eu tenho que explicar. Então, às vezes, eu fico nessa assim, putz, olha, eu acho que eu posso usar esse exemplo, Sim. né? E por aí a gente vai E tem trazendo... uma coisa muito legal que é, vamos dizer, é uma coisa que me preocupa muito hoje. A gente falou de programa de cálculo, programa de coisa. Eles são maravilhosos, gente. A gente demorava muito tempo para calcular as coisas. Sem dúvida, eles são fantásticos. Mas o fato de você ter
a realidade abstraída num modelo é um problema. Sim. A analogia, que é o raciocínio, vamos lá, aquela coisa velha, analógica, que você rabisca, que você chega e fala... Por exemplo, teve uma... Vou te dar um exemplo de analogia. No Museu do Ipiranga. O Museu do Ipiranga tem uma escada de madeira que está funcionando como escada de fuga. Mas ela era uma escada de madeira, em aduelas de madeira, linda, feita lá atrás. E como é que ela vai aguentar a carga de uma rota de fuga? Primeiro eu tinha pensado em criar uma chapa de aço de reforço. Putz, ia ficar uma nota, caro para de aço. Aí tô eu lá, olho para trás, meu violão. Que nas horas vagas também toco violão. Ah. Aí olho para trás e falei, se eu fizer um grid lá em cima, como a ponte do violão, fizer outro lá embaixo, puxar os cabos e morder a hélice nesses cabos, eu estou criando uma sustentação para elas que ela não desaba no meio. Você reestruturou o negócio. Ela tá tensionada. Tá pendurada, mas não, ela tá tensionada. Ou seja, se ela tivesse pendurada, ela balançava. Sim. Mas ela estando tensionada... Aí você foi lá em cima e afinou o violão. Não, afinei o violão lá em cima e embaixo. E a cada vez que a escada, a hélice interna, passa ao lado disso, ela tem um negócio que morde, que nem você morde cabo de aço. Você põe a luva mordendo. Você morde aqui, passa o tanto, morde ali, passa o tanto, morde aqui. Ela está hoje fixada a um cabo, a 6 cabos tensionados. Então você tem lá Mila Ré Sol Si Mi, você tem todos. Querida. Isso é analogia. Nossa. Ou seja, teve um outro. Tem no Oswaldo Cruz, Hospital Oswaldo Cruz. O hospital de internação, ele tem uma árvore embaixo, enorme, uma figueira que é tombada. Esse prédio sobe até o 6º andar. No 6º andar ele tem uma treliça metálica. Sob essa treliça segue o prédio até o 10º andar. Essa treliça foi eu que fiz, o concreto não. A treliça foi eu que fiz. Tá. Como é que eu vou montar uma treliça que tem 4 metros de altura, o banzo inferior é o 6º, o banzo superior o 7º andar. Como é que eu vou montar um treco desse? Como é que eu vou subir com uma árvore embaixo? A primeira coisa é, bom, se eu vou fazer uma treliça, aí eu contei o número de parafusos que dava para fixar o banzo com o montante. Tá. 24. Falei, gente, isso não é articulado. 24 parafusos não é articulado. Aí então tá bom. Então eu não vou fazer assim, eu vou botar um pino tarugo de 8 polegadas. Você botou um eixo, um pivotante. Eixo. Exatamente. Bom, mas como é que eu vou passar isso pelo perfil? Aí você olha uma bicicleta. Como é que é a corrente da bicicleta? Você não tem aquele elinho assim? Sim. Fiz um monte. Chapa, chapa, chapa. A diagonal tem 3. Tá. O montante tem 4. De forma que acontece isso. A hora que eu passo 3 no meio de 4, tem a bolinha junto, passo o pino de fora a fora. Ótimo, primeiro problema resolvido. E como é que eu vou levar isso lá para cima? Quebra-cabeça, quebra-cabeça. Helicóptero. Ah, é? Você não sabe o que pesava essa desgraça. Aí, olha de novo. A janela do escritório, não atual. A atual é basculante. É basculante. A antiga era guilhotina. Tá. Se eu montar 1, 2, 3, dá o seu copo aqui. Eu monto essa treliça. Olha a aula agora aqui. Olha isso que eu tava falando. Ó. Eu monto a treliça aqui no meio. Põe um macaco em cada uma desses negócios, pegando essa treliça e vou puxando os macacos. A treliça vai subindo. Quando ela chegar lá em cima, eu pego aquela diagonal e piso no apoio. Foi assim que ela subiu. Então o lance de você observar as coisas, às vezes de uma coisa simples, Sim. vem aquela sacada pro complicado. É vivencial. O Santos Dumont dizia que um problema complexo exige uma solução simples. É verdade. E o Olha cara só. tinha razão.
Olha, eu ia pedir para você falar uma frase como mestra, tá? Então tá aí. A gente- Não é minha, é do Santos Dumont. Então nós vamos fazer. Faz de conta que a gente não falou isso e eu vou falar agora. Elô, a gente vai ter que acabar porque a gente tem pouco tempo. Opa, tá na hora. Foi muito. Olha, foi fantástico, tá? Ah. Eu sabia que você tinha que estar aqui. Que bom. E olha, eu imagino o que você fez para estar aqui. Eu não tenho como te agradecer, tá? Nós Mas- vamos no tantinho. é verdade. Vamos marcar no tantinho, né? E aí a gente vai estar junto lá. Mas você sabe que o tema do nosso podcast é o Fala aí, mestre, porque a gente só traz os mestres do negócio. Então, eu vou pedir agora para você. Fala aí, mestre. O que você Tá quer bom, deixar para a vamos- gente? Então nós vamos falar de um mestre admirável que foi Santos Dumont. Tá bom. Todo problema complexo exige uma solução simples. Olha, querida, muito obrigado. Foi fantástico, fantástico mesmo. Tá bom. Olha, eu sabia que eu só aprendo com você. E quando você falou que você veio por minha causa, eu fico mais lisonjeado, tá? Pessoal, então eu não tenho o que falar aqui. Olha, foi 1 hora de sabedoria, conhecimento, trazendo técnica, convivência, com como é que eu posso falar? Com a visualização das coisas de uma maneira muito simples e resolve, tá? Eu estou aqui com uma das maiores profissionais de estrutura do Brasil, quiçá no mundo. Mais uma vez. Foi forte. Não é não, porque você é boa no que você faz. Então, gente, aguardo vocês no próximo episódio do podcast Fala aí, mestre. Forte abraço para vocês e fiquem todos bem. Tchau pra vocês e foi um prazer estar aqui.